Matemática ao alcance de todos. Para todos aqueles que desejam aprender matemática através de vídeos na internet, de maneira fácil, didática, através de questões extraordinárias e muito bem elucidadas por mim, temos aqui a minha seção Matemática ao alcance de todos. Olá, galera! Mais uma vez com o quadro Matemática ao alcance de todos. Dessa vez nós vamos abordar Geometria Analítica, dos questões extraordinárias de Geometria Analítica que pintaram na UFC, Universidade Federal do Ceará. Então, primeiramente, UFC 2006.1, questão 50, diz o seguinte, olha só. No plano cartesiano, x ao quadrado menos y ao quadrado mais 5x menos 5y igual a zero é uma equação de... Então, nós temos as opções, ó. Um conjunto vazio, um conjunto unitário, uma hipérbole, duas retas paralelas ou duas retas concorrentes. Então vamos lá. Então veja que a questão trata de um assunto muito importante de geometria analítica chamado LG, ou seja, lugar geométrico. Qual é o lugar geométrico que essa equação aqui forma? Essa equação aqui está em que lugar geométrico? Então vamos trabalhar a equação para ver o que é que nós achamos. Nós temos o seguinte, olha só. X ao quadrado menos y ao quadrado mais 5x menos 5y igual a zero. Eu posso fazer fatoração aqui, ó. Fatorar e ver o que é que eu posso fazer, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado é a diferença de dois quadrados. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado de produtos notáveis. Eu tenho que é x mais y vezes x menos y, não é isso, ó? O produto de x mais y por x menos y dá x ao quadrado menos y ao quadrado. E aqui, ó, 5x menos 5y. Você pode colocar 5 em evidência. Então, fica mais 5 colocado em evidência vezes x menos y. Veja que eu tenho, somando aqui essa expressão com essa. E aqui nós temos x menos y e aqui x menos y. E é por isso que eu vou fazer a fatoração colocando x menos y em evidência. Então, fica x menos y vezes, entre parênteses, essa expressão aqui, ó, x mais y, mais essa expressão aqui, ó, 5. Ou seja, eu tenho essa expressão aqui somada a essa expressão aqui, que tem um fator comum x menos y. E é ele que vai ser colocado em evidência. Daí fica o fator comum x menos y colocado em evidência, né? Vezes essa expressão aqui, mais essa expressão aqui, que é só o algarismo 5. Então fica x mais y mais 5. Vezes o fator comum x menos y. Isso tudo é igual a zero. Então, nós temos essa expressão aqui toda igualando a zero, não é isso? Comando da questão. Se esse produto aqui vale zero, significa o quê? Que ou esse aqui é zero ou esse aqui é zero, não é isso? Ó? Se esse fator aqui for zero, zero vezes qualquer número, zero. E se esse fator aqui for zero, zero vezes qualquer número, qualquer expressão, zero, não é isso? Então, ou essa expressão é zero, ou essa expressão aqui é zero, para que o produto das duas expressões dê zero. Então, vamos considerar as duas possibilidades, olha só. Ou x menos y igual a zero, ou x mais y mais 5 ó, igual a zero. Então, se x menos y é igual a zero, x é igual a y. E aqui, x mais y mais 5 é igual a zero, isolando y fica y é igual a menos x, ó, passou para cá como menos x. E esse mais 5 passou para o segundo membro da equação como menos 5. Ou seja, o x e o 5, que estavam positivos, passaram para o outro membro da equação como negativos. Ficou y igual a menos x menos 5. E aqui o y é igual a x. Não é isso? Então, quais são essas duas equações aqui? O que é que elas representam? Representam uma equação de reta, não é isso? Porque na equação de reta nós temos que y é igual a mx mais n, em que m e n são, respectivamente, os coeficientes angular e linear. Ou seja, m é o coeficiente angular, que vale a tangente de θ, θ é a declividade, né? O ângulo θ que representa a declividade da reta, e n é o coeficiente linear. E nós temos também que duas retas perpendiculares entre si, para o caso de nós termos duas retas perpendiculares entre si, o produto de seus coeficientes angulares resulta menos 1. E é o que nós temos aqui, olha só. Aqui nós temos y igual a x. Ou seja, na equação de reta, ó, y igual a mx mais n. Se nós temos y igual a x, quanto é o n? 0. E quanto é o m? 1. Não é isso? Ó? n0 fica y igual a 1 vezes x, que é igual a x. Y igual a x. Ou seja, o m aqui é igual a 1. E aqui o m é igual a quanto? Ó, y é igual a menos 1 vezes x, ó, m é igual a menos 1, menos 5. Ou seja, o coeficiente linear dessa reta vale menos 5 e o angular vale menos 1. Então, nós temos o coeficiente angular dessa reta aqui valendo menos 1 e isso aqui 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1.
Ou seja, na reta 1, essa aqui, o m deu 1, e na reta 2, o m aqui deu menos 1. O produto resulta menos 1. Então, as retas 1 e 2 são perpendiculares entre si. E, portanto, o lugar geométrico, a gente chama popularmente de LG, equivale a duas retas concorrentes cruzando-se em ângulo reto. Concorrentes são retas que se cruzam, que se cortam, que se interceptam uma com a outra. Então, são duas retas concorrentes. E eu posso também afirmar que elas são concorrentes e perpendiculares entre si. Mas, no caso, eu pedi apenas para dizer que elas são duas retas concorrentes, ou seja, que se interceptam, ok? Agora vamos para a próxima questão, muito importante. Essa questão ainda é mais importante ainda. O UFC 2001. Diz o seguinte, a questão do UFC 2001. O UFC, você sabe, né? Universidade Federal do Ceará. Diz o seguinte, olha só. Um segmento de reta desloca-se no plano cartesiano de forma que uma de suas extremidades permanece sempre no eixo Y e o seu ponto médio permanece sempre no eixo X. Qual a curva formada pelo deslocamento da outra extremidade? Então vamos lá. Então veja que uma das extremidades está no eixo Y. Está aqui, ó, no eixo Y. Esse ponto bem aqui, ó. E se está no eixo Y, o X vale 0. Ó. Esse ponto bem aqui está no eixo Y. Quanto é o X dele? Está aqui o eixo X. Ó. Esse ponto ó, tem X igual a 0. X igual a 0. E o ponto médio do segmento de reta ó, está no eixo X. Tá? Esse está aqui, esse ponto aqui. Ó. Se ele está no eixo X, ó, esse ponto aqui tem que coordenada Y? Está aqui o eixo Y. A coordenada Y dele vale 0. Ou seja, esse ponto aqui tem X igual a 0, está no eixo Y. E esse ponto aqui tem Y igual a 0, está no eixo X. Ok? E esse ponto aqui é o ponto médio do segmento de reta que eu representei por AB. Então está aqui A, B e C é o ponto médio desse segmento de reta AB. Então, se esse cara aqui é ponto médio, significa o quê? Eu posso nomear esse ponto B por X e menos Y. Por que menos Y? Porque ele está no semi-eixo negativo de Y. Semi-eixo positivo de Y, semi-eixo negativo de Y. Então, ficou menos Y. Eu representei arbitrariamente por menos Y. E o X aqui é positivo. Ó. Ele está no semi-eixo positivo de X. Ó. Esse é o semi-eixo positivo de X. Esse é o semi-eixo negativo de X. Então, eu representei esse ponto B, que é a outra extremidade. Ó. Essa aqui é a extremidade que está no eixo Y. E essa aqui é a outra extremidade. É essa aqui que se desloca, formando uma figura geométrica. Ok? Então, se eu representei por X, ó, porque está no semi-eixo positivo de X, e eu represento arbitrariamente por X. E se está no semi-eixo negativo de Y, eu representei arbitrariamente por menos Y. Ó. Esse ponto aqui, ó, esse aqui vai dar X sobre 2. Por quê? Ó? Porque eu pegar esse cara, somar com esse cara aqui e dividir por 2. Ó. Ficou 0 mais X sobre 2, que dá X sobre 2. E aqui, ó, Y menos Y sobre 2, que dá 0. Não é isso? Ó? Se eu representei esse cara por menos Y, e esse cara aqui eu representei arbitrariamente por Y, Y menos Y dá 0. 0 sobre 2 dá 0. Ou seja, se esse cara aqui é o ponto médio, ó, se aqui é 0, aqui é X sobre 2. 0 mais X sobre 2. Se aqui é Y e aqui é menos Y, Y menos Y sobre 2 dá 0. Ou seja, esse cara aqui é ponto médio. Se ele é ponto médio, eu vou representar por D a distância de ponto A até o ponto B. Ó, uma extremidade é o ponto A, outra extremidade é o ponto B. A distância de A a B eu representei pela distância D. Então, se aqui é ponto médio, a distância aqui vai ser D sobre 2. E a distância aqui vai ser D sobre 2. Ou seja, AC vale D sobre 2 e CB vale D sobre 2. E é baseado nisso aqui que eu vou elaborar a minha solução. Essa questão, originalmente, ela é objetiva. Tem as opções para marcar. Mas eu a transformei em discursiva. Então, vamos lá. CB, ou seja, a distância do ponto C até o ponto B é igual a D sobre 2. D sobre 2. E quanto é a distância desse ponto até esse ponto? É eu pegar esse cara, subtrair desse ao quadrado, elevar ao quadrado, né? Mais esse cara menos esse elevar ao quadrado, e isso tudo dentro de uma raiz quadrada. Ou seja, a distância desse ponto C até o ponto B é a raiz quadrada. Ó, primeiramente, botar a raiz quadrada de esse menos esse, ou seja, x menos x sobre 2, isso tudo ao quadrado. Mais esse menos esse, ou seja, menos y menos 0, isso tudo ao quadrado. E não esquecer de que a expressão toda está dentro de uma raiz quadrada, ok? Então, nós podemos elevar a equação toda ao quadrado. Ó. Então, elevando essa equação toda ao quadrado, nós temos o seguinte, olha só. D sobre 2 ao quadrado dá D ao quadrado sobre 4. É igual a... Elevando-se ao quadrado, essa raiz aqui morre. Ficou o quê? Ficou essa expressão toda aqui, que está dentro da raiz. Ficou x ao quadrado
menos 2 vezes x sobre 2, ó, menos 2 vezes x sobre 2, produtos notáveis, não é isso? Mais esse cara aqui ao quadrado, ó, ou seja, mais x ao quadrado sobre 4, não é isso? Produtos notáveis, mais menos y ao quadrado dá mais y ao quadrado. Esse 2 que está bem aqui, eu posso cortar com esse 2, ficou menos x ao quadrado, ó. E menos x ao quadrado mais x ao quadrado se cancela, ó. Esse cara aqui se cancela com esse. Ficando só isso aqui, ó, igualando-se a d ao quadrado sobre 4. Ou seja, x ao quadrado sobre 4, ó, mais y ao quadrado, ó, dá igual a d ao quadrado sobre 4, ok? Eu desconfio que isso aqui dá uma elipse. Por que eu desconfio que isso aqui dê uma elipse? Porque eu posso transformar esse cara em 1. Bastando se usar uma tática matemática. Então eu vou fazer um adendo para mostrar a vocês o que é exatamente uma elipse. O que é o lugar geométrico de uma elipse, ok? Aqui nós temos a representação de uma elipse, ó. Essa é a elipse que eu chamo comumente de deitada. E essa aqui é a elipse que eu chamo comumente de em pé. O que é que eu chamo de elipse deitada? É aquela em que o eixo maior, que é esse aqui, está no eixo x, o eixo horizontal. E a elipse em pé é aquela que o eixo maior, que é esse eixo aqui, ó, está no eixo y, o eixo vertical, ok? Então aqui está o eixo maior e só daqui para cá, ó, dá o semi-eixo maior A. E aqui está o eixo menor e só daqui para cá dá o semi-eixo menor B, ok? Aqui na elipse em pé, ó, aqui estaria o semi-eixo maior A e aqui o semi-eixo menor B, ok? Então, a equação da elipse é a seguinte, olha só. X menos xc ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos yc ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Obviamente, quando a elipse está centrada na origem, ou seja, ponto 0, 0, esse aqui morre, ficou x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Ok? Isso para a elipse que eu chamo comumente de deitada, aquela em que o eixo maior está no eixo x, o eixo horizontal. Essa é a equação para a elipse que eu chamo comumente de deitada, ou seja, o A está diretamente relacionado ao eixo x e o B ao eixo y. Para a elipse em pé é a mesma coisa, só que esse cara aqui, ó, passa para cá e esse cara aqui, ó, passa para cá. Daí ficou, ó, x menos xc entre parênteses ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos yc entre parênteses ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1. Ou seja, o B está diretamente relacionado aqui ao X e não mais ao Y. E o A está diretamente relacionado ao eixo Y e não mais ao X. Aqui na elipse que eu chamo comumente de em pé. Ok? Então vamos voltar lá para a questão. Então vamos analisar aqui a questão. Nós temos a equação, ó, x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado é igual a d ao quadrado sobre 4. Eu desconfio que isso dê uma elipse. Para obter uma elipse, o que é que está faltando? Uma coisa que é evidente, ó. Esse aqui tem que ser 1, não é isso? Ó? Na equação da elipse, isso aqui tem que ser 1. Esse cara aqui que está no segundo membro da equação tem que ser 1. Então, para que esse cara aqui, ó, se torne 1, basta multiplicar a equação toda por 4 sobre d ao quadrado. Ó. Porque se eu multiplicar por 4 sobre d ao quadrado, ó, 4 corta com 4, d ao quadrado corta com d ao quadrado, ficou 1. Mas eu não posso multiplicar só aqui, não. Eu tenho que multiplicar a equação toda para não modificar a equação. A fim de não modificar a equação inteira, primeiro membro e segundo membro das equações, da equação, aliás, são multiplicados por um fator comum chamado 4 sobre d ao quadrado. Então, eu pego 4 sobre d ao quadrado, multiplico por x ao quadrado sobre 4, mais o 4 sobre d ao quadrado, multiplicando por y ao quadrado, dá igual a 1. 1 porque, ó, d ao quadrado sobre 4 vezes 4 sobre d ao quadrado dá 1. E eu multipliquei a equação toda por esse fator aqui, 4 sobre d ao quadrado, para não modificar a equação, para que a equação se torne a mesma equação que eu tinha originalmente, ok? Então, eu peguei esse cara, multipliquei por aqui, por aqui e por aqui. Aqui deu 1, deu 1. Aqui, ó, 4 sobre d ao quadrado vezes x ao quadrado sobre 4. Corto 4 com 4, ficou x ao quadrado sobre d ao quadrado, mais 4 sobre d ao quadrado vezes y ao quadrado fica o mesmo. Ó. Ficou 4y ao quadrado sobre d ao quadrado. E aqui ficou x ao quadrado mais d ao quadrado. A soma aqui tem que dar 1, ok? Esse termo bem aqui, ó, é o termo ao qual eu vou denominar por w. Então, esse termo que eu chamei de w, 4 sobre d ao quadrado vezes y ao quadrado, ele deve ser melhorado, a fim de que não haja nada no numerador além de y ao quadrado. Daí eu tenho assim a equação de uma elipse, que é o meu objetivo, verificar se é realmente uma elipse. Para que eu tenha esse cara aqui, ó, tendo só esse cara aqui no numerador e isso aqui, ó,
no denominador da fração, basta que eu transforme, ó, 4 sobre d ao quadrado vezes y ao quadrado em y ao quadrado sobre esse cara aqui, o inverso é esse aqui, ó, que é d ao quadrado sobre 4. Por quê? Ó? Se eu tiver, ó, y ao quadrado dividido por o inverso é esse aqui, ó, d ao quadrado sobre 4. Fica, conserva a primeira, y ao quadrado, multiplica pelo inverso da segunda. E o inverso da segunda é esse cara aqui, ó. Então, uma tática para transformar esse cara aqui numa expressão em que eu tenha só y ao quadrado no numerador, é pegar esse cara aqui, está no numerador, e mantenho, mas divido pelo inverso desse aqui, ó. E o inverso desse aqui ficou d ao quadrado sobre 4. Daí nós temos essa expressão aqui, ó. E essa expressão aqui é equivalente ao quê, ó? Conserva a primeira, y ao quadrado, multiplico pelo inverso da segunda. O inverso desse cara dá esse cara aqui, ó, 4 sobre d ao quadrado. Ou seja, essa expressão aqui eu transformei nessa. E, portanto, nós temos, então, a equação melhorada. Ou seja, na hora que eu peguei essa equação aqui, transformei nessa aqui, eu vou a seguir transformar essa equação nessa aqui, ó. Esse aqui mantém, ó, x ao quadrado sobre d ao quadrado mais esse cara aqui, que é a expressão que eu nomeei por w, eu melhorei para isso aqui, ó. Ficou y ao quadrado sobre d sobre 2 ao quadrado, não é isso? Ó? D ao quadrado sobre 4, não é d sobre 2 entre parênteses ao quadrado, não é isso? Isso é igual a 1. Isso é igual a 1. Então, veja que essa equação aqui tem um formato, tem um escopo de quê? De uma elipse centrada na origem e com semi-eixo maior d e semi-eixo menor d sobre 2, em que d representa o comprimento total do segmento de reta, não é isso? Ó? Daqui para cá dá d, daqui para cá dá d sobre 2, daqui para cá dá d sobre 2. Analise aqui a equação, ó. O d é o semi-eixo maior, o d sobre 2 é o semi-eixo menor, ou seja, o semi-eixo maior está diretamente relacionado ao x, e o semi-eixo menor está diretamente relacionado ao y, ou seja, é uma elipse que eu chamo comumente deitada, e está centrada na origem. Por quê? Porque não tem nenhum fator sendo subtraído de x ou de y, ou seja, está centrada na origem. A origem do plano cartesiano, ponto 0, 0, é o centro dessa elipse. E é uma elipse deitada. Por quê? Que eu chamo comumente deitada. Por quê? Porque o semi-eixo maior, d, está diretamente relacionado ao x. E o semi-eixo menor está diretamente relacionado ao y. E a equação segue o escopo. Ó. X ao quadrado sobre uma certa expressão ao quadrado mais y ao quadrado sobre outra expressão ao quadrado dá igual a 1. E essas expressões aqui são distintas uma da outra. Isso aqui configura o formato de uma elipse. Uma elipse que eu chamo comumente deitada, ou seja, que tem um semi-eixo maior, que no caso é d, horizontalizado, ou seja, no eixo x. E o semi-eixo menor, que é o d sobre 2 aqui, no eixo y, no eixo vertical. E a soma, ó, dessa expressão com essa dá igual a 1, conforme a equação de uma elipse, ok? Então, o lugar geométrico, comumente chamado de LG, dá uma elipse. Uma elipse. No caso, uma elipse, ó, com centro no ponto 0, 0, ó, que não tem nada subtraindo aqui ou aqui. E aqui está o semi-eixo maior, D, e aqui está o semi-eixo menor, D sobre 2, ok? Então, é assim que se resolve uma questão dessa sobre LG. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre LG, lugar geométrico, e tenham se divertido ao longo da resolução da questão, sem ficar nenhuma lacuna no aprendizado. Um grande abraço a todos vocês, tudo de bom, tudo de melhor, galera. Até mais, galera. Até a próxima.